Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu fui convidado a trazer um devocional, um momento de oração com os irmãos nesta manhã. E o texto escolhido foi de Hebreus, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era formoso e por isso não temeram o decreto do rei. Esse texto, essa história, na verdade, eu usei também num devocional para os jovens e trago aos irmãos, e novamente, porque é um desafio, algumas lições das várias que poderíamos tirar desse texto que trazem para nós. Olhando para esse texto, como em outros momentos da história, em situações, em tempos difíceis, Deus ele contou com famílias. Famílias inteiras ou o casal ou alguém da família, mas usou famílias para mudar as circunstâncias do momento em que o povo vivia. E esse é um dos momentos difíceis que Deus também atuou através de uma família. Nós vemos isso acontecendo lá em Gênesis 6, quando o texto diz que a corrupção do mundo era geral, a maldade no coração do homem, Deus estava decidido a destruir a humanidade. Então, diz o texto que Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus preservou a sua família. Vemos também Deus atuando através da família, usando Gideão, falando com Manoá, pai de Sansão. E neste momento aqui, observe também que, embora o texto fale de Moisés, mas a fé que é destacada aqui é a fé dos pais de Moisés. E diz o texto que ele foi escondido, Moisés foi escondido, porque viram que o menino era formoso. Em Atos capítulo 7, versículo 20, Estevão, no seu discurso antes de morrer, contando toda a história da salvação, da intervenção de Deus na história humana, diz que Moisés era formoso aos olhos de Deus. Então, muito mais do que ser apenas um bebê, uma criança bonitinha, o texto e alguns estudiosos nos ensinam ou dizem que, de alguma maneira, tiveram um sinal de Deus de que ali em Moisés, Deus tinha algum propósito especial na vida daquela criança. E por essa razão não temeram o decreto do rei, porque tinham fé, confiaram no Senhor. Vivemos tempos difíceis, e esse não é o único. Temos vivido há muito tempo tempos difíceis. Mas, da mesma forma que a família de Noé fez diferença, que a família de Moisés fez diferença, nós somos desafiados também como família a fazer a diferença nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Enquanto muitas pessoas estão reclamando por estar em casa com as suas famílias, e entendo todos os desdobramentos desta situação do nosso tempo, mas entenda, a fé dos pais de Moisés viram naquele menino alguém formoso, alguém que poderia fazer a diferença. E por essa razão, toda a família estava envolvida na preservação da vida daquela criança. Fica o desafio, a palavra para mim e para você, meu irmão, minha irmã, querido jovem, de que eu e você também, como família, precisamos fazer a diferença. E para isso, precisamos olhar uns aos outros, para a nossa família, não simplesmente com um olhar humano, observando as dificuldades, as limitações uns dos outros, mas assim como Estevão mencionou, precisamos entender que Deus tem um propósito na nossa vida, um propósito através da nossa família. Olhar um para o outro e ver o plano que Deus tem na vida do outro. Entender que Jesus não morreu por nós por acaso, mas por uma boa razão. E é
esta palavra então que quero deixar a mim e a você nesses dias difíceis, que nós possamos não apenas olhar um para o outro, mas olhar para nós mesmos. Muitas vezes olhamos para nós e nos deparamos com limitações, com fracassos, com erros, e não nos vemos da mesma maneira que Deus nos vê. Mas que seja este o desafio que fará diferença nesses dias difíceis se for aceito. Olhar para nós como Deus nos vê, como alguém que pode fazer a diferença em tempos difíceis, se confiarmos no Senhor e obedecermos a sua palavra. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família, e que a graça dele possa cobrir a vida de cada um de nós, cobrir as nossas famílias. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia. Muito obrigado pelo teu cuidado. E nós queremos aqui, ó Deus, interceder por aqueles que têm sofrido, que a tua mão de poder esteja sobre cada um, restaurando, ó Pai, da enfermidade, restaurando dos problemas, das dificuldades, que tudo isso tenha acontecido em nossos tempos, ó Deus. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor guarde a nossa família também, ó Pai. E que o Senhor nos levante como instrumentos em tuas mãos, para que possamos fazer a diferença nesses tempos difíceis também. Te agradecemos pelo teu cuidado e pela salvação que temos em Cristo Jesus, pois no nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe.